Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live extraordinária para falar hoje de uma questão muito importante. Sim, vamos falar da falta de compreensão, da falta de colaboração, da falta de empatia, da falta de amor nos relacionamentos. Vamos falar hoje sobre soluções para que você, mulher, assim como eu, que talvez tenha passado por alguma dificuldade no relacionamento, entenda como se posicionar e chegar no seu marido, no seu companheiro, para falar com ele, para que ele compreenda o verdadeiro papel dele dentro de um relacionamento. Vamos lá, hoje o assunto vai ser para pegar fogo. Envia esse aviãozinho para mais gente. Vamos lá. Estamos ao vivo e que tal convidar a mulherada? Porque hoje a gente vai falar muito sobre os homens. Por que os homens não compreendem o papel deles? Por que os homens não são favoráveis a colaborar com a vida? Brigas sobre despesa, sobre compartilhar trabalhos domésticos, sobre compreensão, sobre as contas da casa. Caramba, por que é tão difícil cuidar da casa quando você sente que tem uma jornada tripla, quádrupla e você, a única coisa que gostaria nesse momento é de chegar em casa e ter um parceiro para dividir o dia, para dividir a vida, para dividir as coisas e na verdade você compreende que você tá sozinha. É essa a tua dificuldade? Falta de colaboração do parceiro, de compreensão? Então chama umas amigas aí, chama a mulherada, porque a gente tem um convidado especial hoje. O meu convidado já chegou, tô vendo ele aqui, que delícia, a Lê já tá chegando, eu vou apresentar ele para vocês. E a gente vai colocar lenha nessa fogueira. Eu acho que a gente vai colocar gasolina nessa fogueira, então chama todo mundo. Por quê? Porque o homem, ele precisa entender qual é o papel dele no relacionamento. E muitas vezes os homens não sabem o papel dele, simplesmente acreditam que a excepcionalidade dele é ser o provedor, ser o pai das crianças. Mas é muito mais que isso. Mas por que ele não consegue desempenhar esse papel na vida das pessoas, da família que ele ama, das pessoas que ele ama? Algumas vezes eu acredito, e sim, pelas experiências que eu tenho aqui na neuroconstelação, que ele, na verdade, segue alguns padrões da família. Outras vezes, as mulheres estão tão vinculadas a situações familiares que elas não deixam. Sim, pode acreditar, eu até vou falar sério sobre isso. Elas não deixam o marido ser quem ele deseja. Isso vai gerar polêmica, mas eu não vou falar sobre isso tudo sozinha aqui. Para falar com a gente sobre isso. O Alessandro já está chegando, vamos torcer. E enquanto ele chega, gente, encaminha esse aviãozinho porque vai ser polêmico. Olha lá, chegou meu convidado. Alessandro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu já estava comentando aqui que a gente vai colocar gasolina na fogueira, Alessandro. Maravilha. Porque o Alessandro é um cara posicionado e ele me prometeu que vai falar a verdade sobre o mundo masculino. Porque apesar da gente estudar muito, eu ser casada há 25 anos, Alessandro, tem muita coisa que eu tenho certeza que tem que vir de uma mente masculina, sabe? Algumas coisas que toda a teoria traz, a experiência colabora, mas a vivência de estar no corpo de um homem, eu tenho certeza que fala diferente. Alessandro, deixa eu me apresentar, eu tô vendo pessoas novas aqui, vou aproveitar para me apresentar e depois eu quero que você se apresente, tá? Então eu me chamo Liz, para você que está chegando aqui na nossa live, é uma live linda, eu já convidei, por favor, encaminhe essa live para mais casais, porque a gente vai falar de homem, de mulher, de relacionamento. E eu me chamo Liz Kazmierzak, sou mentora de mulheres, neuroconsteladora e trago clareza, trago solução, Alessandro. Olha que ousadia, trago solução para os casamentos. É bem isso. Algumas experiências e algumas vivências aqui de sucesso em casamentos e resolução de conflito através da visão sistêmica. Então eu tenho muito orgulho de falar disso
e assumo esse lugar de facilitadora. Alessandro, se apresente para o meu público também, para essas pessoas lindas que estão chegando. Maravilha. Liz, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá me ouvindo bem? Maravilha. Perfeitamente. Eu sou Alessandro, tenho 49 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou neuroterapeuta, especialista em emoções e a área que eu atuo é o inconsciente, né? Então, também tenho apoiado uma diversidade de pessoas aí para o próximo nível, elas subirem, né, de degrau, quebrar os seus ciclos e ir para a vida. E isso tem sido o nosso objetivo, propósito e desafio, né? Que cada vez mais a gente vai encontrando desafios novos e isso tem sido maravilhoso nessa caminhada. Olha só, vocês viram que aqui vocês têm a oportunidade de encontrar com 2 neurocientistas, né? 2 estudiosos da mente humana, eu pelas neuroconstelações e o Alessandro pelo neurodesenvolvimento, né, Alessandro? E a gente está aqui hoje com um propósito muito bacana, né, Ale? Trazer conhecimento e discutir um pouquinho sobre por que os homens não assumem o papel deles ou por que eles relutam tanto de acessar o autoconhecimento, de expor as fragilidades e o quanto essa dificuldade em lidar com as emoções, em expor as emoções, dificulta também a resolução dos conflitos dentro do casamento. E por que isso acontece? O que impede os homens de realmente se exporem aos conflitos e assumir o que estão sentindo? E eu falo desse lugar e eu questiono tudo isso. E eu sei que as meninas, as mulheres, os homens que vão que vão ouvir essa live depois, também vão ter oportunidade para refletir sobre isso. Por quê? Ale, todos, ó, 98%, tá? 98% dos meus atendimentos, das mentorias, dos trabalhos que eu faço relacionados a casamento, 98% são conduzidos por necessidades do casal, mas quem traz a necessidade até a clínica, até a possível resolução, sempre é uma mulher. E isso eu percebo que tem sido muito pesado para as mulheres. Assumir a responsabilidade de cuidar, de zelar pelo casamento, tá? E aí eu fico pensando, por que os homens têm tanta relutância? Aí eu fui estudar, né? Falei, gente, peraí, tem que ter alguma raiz aqui sistêmica, cultural, social, para que o homem não se permita olhar. E realmente eu encontrei algumas evidências, mas eu também quero ouvir de você. Você é um cara já mais de 40, então assim como eu, 45. E ao longo, tanto da geração, né, de como você foi criado, se a gente olhar um pouquinho para a geração dos nossos pais, para a gente olhar um pouquinho mais e se afastar só mais um tiquinho assim, e olhar para os nossos avós, para os nossos bisavós, nós já somos uma geração de muita permissão, de muito desenvolvimento, de muitas possibilidades, sabe? Eu olho para o casamento, pelas histórias das minhas avós, das minhas bisavós, só pelo simples fato de eu ter escolhido o meu casamento, eu já tenho uma diferença delas muito grande, porque elas não tiveram muita opção. Então era o primeiro, tem que casar com o primeiro namorado, tem que, sabe? E aí entra todo naquele conflito de casamento, porque elas eram exclusivamente as mulheres que cuidavam da família. Então, cuidar da família significava não só fazer o almoço, a janta, cuidar da casa, era cuidar de todo o emocional da família. E assim, de geração em geração, foi sendo transmitido esse ensinamento. Até que chegou um ponto que eu, né, no meu casamento, então eu já sou a 4ª geração conhecida, porque eu conheci minha bisavó. Eu cheguei em algumas situações de conflito no meu casamento e eu olhei para o meu marido e falei, cara, isso é teu, vai atrás, você tem que resolver, você tem que colaborar, você tem que compreender o que está acontecendo. Porque ao invés de favorecer a conexão no casamento, eu vinha percebendo que algumas coisas estavam fazendo com que nós nos afastássemos, sabe?
E aí eu percebo, né, e as conversas com as comadres aqui, né, para além do consultório, também existe essa repetição. Você tem percebido isso, Alessandro? Como que você está vendo esse movimento, apesar da gente já ter tanta liberdade? Como que era isso, você, com a tua família, com os teus atendimentos? Eu tenho percebido que a ambiência influencia muito, né? Tanto nas famílias quanto nas culturas. Nós percebemos hoje assim uma diversidade de famílias com ambiências diferentes, com posicionamentos diferentes e resultados diferentes, né? Então, assim, lógico que nós temos um espelhamento dos nossos pais, um espelhamento cultural, um espelhamento aí que vem de descendências europeias, indígenas. Nós temos um lance da cultura muito forte, né? E existe essa memória epigenética que, de alguma forma, ela também somatiza, né, na nossa vida, no nosso sentimento, naquela intuição, aquela intuição que está lá no fundo, sabe? Muitas vezes não conseguimos dar consciência para ela, mas existe um desconforto, né? Existe um desconforto. Mas a ambiência primária nossa, que nós vivemos hoje, que nascemos e tivemos toda a nossa referência baseada em certo e errado, em valores, em energia e propósito, a respeito através de nossos pais, através da mãe, através do pai, nós começamos a ganhar valores, começamos a nos posicionar conforme o meio ambiente vai nos colocando, vai nos posicionando como criança. Então eu vejo que os nossos resultados, eles são resultados artificiais, porque nós não nos identificamos com a vida que muitas vezes estamos vivendo. A conta nunca fecha, né? Por que eu não consigo me posicionar? Muitas vezes diz o homem, né, a sua frustração, aos seus resultados, ou a cobrança da mulher, né? E a mulher às vezes fala: nossa, por que eu não consigo ser aquela esposa? Por que eu não consigo ser aquela pessoa? Eu até sei, mas eu não consigo executar, eu não consigo me posicionar dessa maneira. Então existe um peso, existe uma dívida, existe uma culpa, e existe um não poder, o não poder. Então, assim, não é porque não é que eu não quero, eu não posso. Só que esse não posso é a nível de inconsciente. Por que que eu não posso ter dinheiro? Porque querer eu quero. Eu luto, eu trabalho. Por que que eu não posso ter um relacionamento maravilhoso, um relacionamento memorável? Porque eu faço de tudo pelo meu marido, eu vejo que ele também existe o esforço dele, mas parece que alguma coisa maior do que nós não nos deixa. Por quê? Porque o nosso reflexo emocional diante de situações e circunstâncias é totalmente ao contrário aos projetos que nós muitas vezes estabelecemos. Então, não é possível. E aí, por que que eu... Aí, no fundo, a pergunta é: por que que eu não quero? Né? Por que que eu não quero? Por que que eu não posso e por que que eu não quero? Se conscientemente eu desejo, mas inconscientemente eu digo que eu não posso e eu não quero. Então, esse é o desafio hoje, sabe, maior. Porque quando a gente começa a procurar culpados, a gente muitas vezes começa a tirar o olho de nós, né? A querer procurar terceirizar esse tipo de responsabilidade ou esse tipo de competência. Eu acredito assim, eu acredito muito na família, acredito muito no indivíduo, né? O individual, mas acredito no coletivo. Acredito que existe coisas que precisam ser ajustadas, sabe? Que talvez não foi ajustado. O meu pai não pode ter conseguido ajustar na vida dele, talvez os meus avós não conseguiram ajustar na vida dele, mas eu posso ajustar na minha. Isso pode terminar em mim ou continuar através de mim. Mas para isso, nós precisamos de clareza. E como você falou, nossa, por que que as mulheres sempre têm essa primazia em buscar o autoconhecimento, em buscar ajuda? Por que que as mulheres têm a primazia? De uma forma geral, se você for hoje nas faculdades, o que você vai mais ver são mulheres estudando, mulheres participando, mulheres cada vez mais bem posicionadas e os homens cada vez se encolhendo mais. Parece que quanto mais as mulheres crescem e se evidenciam, mais os homens se constrangem e se encolhem, né? São poucos homens que se levantam, né? São muito poucos homens que se levantam, porque são muito poucos os homens que tiveram uma mãe bem resolvida. Essa é a questão. Você sabe que falando aqui, falando sobre mulheres que crescem, se evidenciam, e os homens que, de uma certa forma, se diminuem, a gente está enfrentando um problema bem grave na sociedade. Bem grave. Sistemicamente falando, Alessandro, a gente olha
né, olhamos para o padrão das mulheres bem resolvidas, e como eu disse antes, o quanto a gente pôde enfrentar e ir para o mundo, sabe, trabalhar fora, mas isso também vem de uma pressão muito grande. Muito grande. Por quê? Eu lembro muito disso. Eu lembro de falas da minha mãe que eram fortes. E eu tô compartilhando isso com vocês, porque às vezes a gente não esquece de olhar para a própria história e esquece de se conectar com as falas, as crenças que foram instaladas na gente. Então, por exemplo, minha mãe falava muito disso. Estude, né? Porque essa vai ser a tua herança. Ok. E principalmente, seja independente. Independente. Você precisa ser independente do seu marido no casamento. Por quê? Porque para você ter o seu dinheiro e para você ser valorizada. Por quê? Porque ela tinha um sentimento de não valor dentro do relacionamento dela. E às vezes não era, e eu quero que vocês entendam aqui, que às vezes não era que meu pai não dava um valor para ela, o devido valor. Mas era como ela se sentia, tá? Era como ela se sentia. E aí o que aconteceu? Ela criou duas mulheres extremamente fortes. Ótimo. E as mulheres foram para a vida, apesar de eu ter casado muito cedo, foram para a vida, buscaram cada uma a sua profissão, o seu ganho financeiro, se estabeleceram. Ótimo. Mas algumas mulheres, né, Alessandra, você falou muito sobre o ambiente, algumas mulheres, quando vão para esse mercado, esquecem da possibilidade de equilibrar. E é sobre isso por isso que eu te falei que nós estamos enfrentando, no meu ponto de vista, um problema muito grande. Por quê? Porque as mulheres que carregam esses dilemas, esses ditados, essas bênçãos na vida, não vou falar de maldição, mas essas bênçãos, porque intencionalmente isso foi dado no sentido de dizer, vai viver, segue a vida. Elas podem fazer o que elas quiserem, ok. Só que elas sistemicamente se conectam com homens sensíveis, homens que você disse uma palavra-chave ali, homens que não foram preparados pelas mães para serem homens, e sim para serem filhinhos da mamãe. E essas mulheres, às vezes, atraem, né, sistemicamente falando, elas atraem esses homens, e aí que elas crescem. E aí eu tô questionando tudo isso para ver se faz sentido para vocês, porque qual é a diferença de um homem mesmo que você falou, criado por uma mãe que preparou ele para a vida? E qual que é a diferença dessa mulher? Essa mulher se atrai por ele, ela vira o macho da casa, tá? Ela vira o cara da casa, ela faz, ela acontece, ela dá conta, aí ela ganha muitas vezes mais que o marido. E o marido cada vez mais vai murchando literalmente no relacionamento. Ao ponto que ele não tem nem mais, ele não consegue ter força para dizer o que ele quer, ele não consegue ter força para assumir, para de repente buscar um emprego melhor, para fazer diferente, porque ele está sendo literalmente amassado pela esposa. E eu tenho visto muito isso em relacionamentos de mulheres bem-sucedidas. Aquelas, Alessandro, que casam, e eu quero provocar isso para você, para as mulheres que forem ouvir esses relacionamentos, sobre esse tipo de relacionamento, aquelas que casam, tá? Às vezes admitem e falam, meu marido é um banana. Lá em casa, meu marido não faz nada. Ah, se não for, sou eu, meu Deus do céu, meu relacionamento acaba. Eu não tô falando só de equilíbrio, tô falando de financeiro também. E essas mulheres, elas, se pudessem, elas nem ficariam mais casadas, mas confortavelmente se mantêm casadas. E ainda existem uma grande parcela que não casa, Alessandro, que não casa. Não casam por quê? Porque os homens não valem nada, porque os homens são um bando de banana, que nem eu te falei, porque se é para eu me vincular com alguém que não vai me dar todo o conforto e o privilégio de um relacionamento que eu vivo, que eu posso me bancar, eu não vou querer nem chegar. Então eu preciso de um homem à minha altura. E eu não estou dizendo, eu não estou culpabilizando mais uma vez, como você disse, não é culpa de ninguém. Mas às vezes essas mulheres também estão vinculadas a dinâmicas sistêmicas da família, a ditados, a crenças que foram herdadas. E aí vem aquele ponto que você falou. Eu amo analisar o papel da epigenética na vida da pessoa. Porque a gente sabe muito bem que geneticamente a gente herda um catatal de coisas.
Mas depois, o que acontece com o que eu herdei, né, Alessandro? Esse é o papel da epigenética. É a pressão que o ambiente exerce, é a pressão e a modificação a nível de DNA, inclusive, que faz com que essa pessoa se transforme em algo que ela não estava como se fosse determinada a ser geneticamente. E além disso, Alessandro, a gente tem ainda a pressão sistêmica nessas vidas. Então, pensando em tudo isso, Alessandro, como que seria um homem bem posicionado? Como que, para a gente comentar aqui com os nossos ouvintes aqui, parece também rádio. O que Tem, seria um homem bem posicionado? um homem bem posicionado, ele é provedor, ele é protetor e ele é guardador, né? Ele consegue transmitir a identidade aos seus filhos, ele consegue guardar o coração da sua mulher e ele consegue guardar a mente também dos seus, né? Então, uma pessoa madura, uma pessoa bem resolvida, ela não tem a insegurança, sabe? Porque ela sabe o que ela plantou e ela sabe o que está crescendo. Então, ela é bem segura. E isso é construído também de família, né? Isso também vem de família. Mas isso, talvez eu não tenha nascido numa família tão estruturada, talvez eu não tenha nascido numa família de tantos valores, mas hoje, com o conhecimento e a sabedoria que está espalhada hoje de uma forma maravilhosa, hoje você consegue ter acesso, hoje é possível corrigir essa anomalia, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje, que parece normal, isso não é normal, né? Essa anomalia não é normal. Então, hoje é possível, né? Através da neuroterapia, da neuroconstelação, você consegue reparar essas, essas falhas, né? Essas falhas para que você possa voltar ao seu posicionamento. Entendendo? As pessoas hoje elas não conseguem se identificar com elas mesmas. Elas não sabem quem elas são. Hoje, se você perguntar para alguém quem é você, ela vai falar o que ela faz. Aí você fala assim, se eu tirar o que você faz, quem é você? Aí ela fala o nome dela, fala assim, se eu tirar o seu nome, quem é você? Ela para e ela não se conecta. Ela não tem propósito, ela não tem inspiração. E isso é algo assim muito importante, sabe? Porque você começa a se tornar uma nuvem vazia quando você não tem propósito, quando você não tem intenção, sabe? Você não deixa claras suas intenções. E você é uma pessoa assim que é levada pelo vento. Tipo, o que está acontecendo hoje, né? Para onde a sociedade está me levando? E a sociedade hoje não pode ser referência. Entendeu? A sociedade hoje a gente tem, já é igual aquele peixe, sabe? Aquele peixe traíra, é maravilhoso, é uma delícia, mas tem que comer com muito cuidado, porque é muito espinho, sabe? Hoje você tem que olhar para a sociedade, olhar para a cultura atual, para essa neocultura que nós estamos vivendo hoje, nós temos que com muito detalhe, porque é muita coisa nova, é muita tecnologia, a inteligência artificial, sabe? É, muitas coisas que estão fazendo a nossa vez. E cada vez nós estamos deixando mais de ser nós, estamos terceirizando as nossas responsabilidades, estamos perdendo mais a nossa identidade, precisamos nos recompor, né? Uma vez, lá atrás, o, o dono da W Brasil, uma agência de propaganda de São Paulo, há muitos anos atrás, ele tinha se aposentado e viu o pessoal fazendo todo um novo marketing, coisas coloridas, mas coisas lindas, mas sem significado nenhum. E aí ele lá, com seus 70 e poucos anos, voltou, assumiu a agência de volta e colocou sobre velha direção. Porque falou, está se perdendo muito conceito, está se perdendo muito valor, está se perdendo, a gente está se perdendo, entendeu? Nós não estamos mais sabendo fazer história. Entendeu? E isso tem acontecido com as famílias, né? Nós vemos hoje casamentos que começam e às vezes não dá um mês já termina. Então, assim, tem muita coisa errada e poucas pessoas que estão parando para olhar para isso, né? Tipo assim, cara, tudo bem, mas aqui dentro eu preciso corrigir. Aqui dentro da minha casa, na minha ambiência, eu preciso resolver isso, eu preciso olhar com mais carinho. Preciso saber por que eu ou por que ela não está conseguindo, não está alcançando, por que ela não tem a força que ela precisa, onde que está. Porque uma coisa muito interessante, Liz, é que quando você tem clareza, você consegue se posicionar. Quando você tem clareza, você consegue agir.
sabe? Então, não importa eu ter a informação, mas se essa informação ela é superficial, ela não chega lá no meu coração, ela não chega lá aonde precisa chegar, eu não consigo tomar uma posição. Eu não consigo me posicionar, eu não consigo agir, né? No máximo, eu viro um papagaio, eu consigo repetir algo, mas que não faz sentido nenhum para mim. Então, você faz pergunta para as pessoas e as pessoas conseguem dar a resposta certa, mas elas estão respondendo como um papagaio, porque sabem falar, porque ouviu e está repetindo, mas aquilo não faz significado nenhum para ela. Como diz o Jonas, né? É vazio e sem significado. Entendeu? Então, é exatamente isso. A maioria das pessoas, os discursos que elas falam, entendeu? Toda aquela falácia é vazio e sem significado. Elas não sabem o que elas estão falando. Por quê? Porque essas coisas nós temos ouvido muito, 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 desfrutado pouco, entendido pouco, mergulhado pouco sobre isso. Por isso que nós vemos muitos casais que estão fracassando nos seus relacionamentos, que está pesado levar aquilo. E nós também estamos vendo muitos, são poucos, mas são muitos, que estão corrigindo, que estão indo bem, que estão começando a avançar, e está fazendo todo sentido. E isso que é bacana, sabe? É você saber que hoje existe essas possibilidades, existe como você ter clareza por que não, e existe a clareza também do porquê sim. E isso é maravilhoso. Olha só, quando você fala o porquê não e o porquê sim, para mim isso é bem forte. Porque quando nós olhamos para essas situações e essa fluidez que a internet está trazendo, me gatilhou aqui um vídeo que eu acabei de ver um pouquinho antes da nossa live. Um vídeo que está viralizando aí. A esposa, eu fico, vou te trazer essa história, né? Porque eu também fico preocupada com esse tipo de situação, tá? Então, tem coisas que a gente não merecia nem comentar, sabe? Porque tem coisa que é feio. Mas é um alerta. Então, é nesse sentido que eu quero comentar esse vídeo que eu acabei de ver. E ele foi repostado por uma pessoa que também trabalha relacionamentos e que eu tenho certeza que deve ter repostado isso porque isso está se tornando mais comum, pensando em internet, pensando em acesso às mídias, do que a gente espera. E nesse vídeo, a esposa, ela espelha o celular do marido na televisão, tá? Eu vou repostar esse vídeo, Ela espelha o celular do marido na televisão. E ela filma com o celular dela e disfarçadamente ela pergunta: o que você está fazendo? E ele diz assim: eu tô jogando Candy Crush, uma coisa assim, que é o jogo que ele tá jogando. E ela fala: essa jogando. E é atrás, passando o conteúdo da tela do celular dele. Porque quando a gente espelha um celular num outro aparelho, né? Ele vai transmitir exatamente o que está transmitindo na tela, o que a pessoa está vendo na tela. E ela via tudo lá e filmando com o outro. Aí ela, tá vendo? Tô jogando, não sei o quê. Deixa eu ver então. Pra que você quer ver? Daí ele começa um discurso. Você tem que confiar em mim. Você tem toda a liberdade. Eu nunca fico regulando as coisas que você vê. Mas você também precisa confiar em mim. E para que você quer ver? Isso eu acho muito feio num relacionamento de casal. Então, vem bem falar de compreensão entre casal, né? Mas ela, incompreendida e muito chateada, ela fala: você tá vendo? Então deixa eu ver mesmo se é isso. Ele fica chateado com ela, faz toda uma cena. E ele lá, e fala: então tá, deixa eu terminar a partida. Aí ele começa a encerrar, né, as páginas de mulher pelada, de mulher nua, de mulher com biquíni, ela vendo tudo. Ele vai encerrando as páginas e diz que estava encerrando o jogo. Tô encerrando o jogo, deixa eu encerrar a partida aqui que eu vou te mostrar, não quero parar aqui, né? Aí ela, tá. Dele, perdi! A hora que ele consegue fechar tudo. Ele fala: perdi aqui, ó. Dele abre o joguinho que ele falou, mostra pra ela e fala: cara, você precisa confiar mais em mim. E aí ela fala: Daí ele volta a jogar. Deixa eu jogar. Daí ele volta a olhar as pornografias de novo. E nesse sentido, daqui a pouco ela desarma ele, né? E fica muito chateada. E aí vira uma baixaria, enfim, não sei o que aconteceu, porque daí, né, o vídeo encerra. Mas quando você traz isso do marido não saber se posicionar, dele não saber, dele dizer sim e por que sim e não e por que não, me veio muito desse vídeo. Porque quando as mulheres trazem as queixas em relação à falta de compreensão, à falta de companheirismo, à falta do marido, dele se posicionar dentro de casa, muitas vezes eu vejo que é ele não entender qual é o papel. O que você comentou, o papel do provedor, do protetor e do guardador. Ele não sabe muito o papel.
Só que, para ele entender esse papel, Alessandro, às vezes ele precisa olhar muito mais além, que são essas dinâmicas sistêmicas de posicionamento. Por quê? Porque às vezes ele está lá de novo naquele filhinho da mamãe. Às vezes ele está lá, sabe? Eu encontro muito os maridos que falam, mas eu vivo, minha mãe é tudo para mim. E a gente não está menosprezando o amor de filho pela mãe, mas quando eles estão num casamento, ou eles estão vivendo próximos às mulheres, às famílias, ao tio, enfim, é fundamental, é muito comum eles não saberem o lugar. E quando a gente tem uma dinâmica de não compreensão do lugar do marido, a gente vê muita confusão, muita bagunça. Porque ele se comporta como um menino. Esse tipo de atitude que eu narrei aqui esse vídeo que ele estava acessando, não é só uma coisa de um homem sem vergonha, sabe, Alessandro? É coisa de não saber o papel dele, não entender que quando ele acessa esse tipo de conteúdo, ele está traindo, inclusive, a mulher dele digitalmente, porque é sobre isso. Quando os meus olhos, como você disse, quando os meus olhos não estão voltados para o meu bem, para onde eles estão? Ah, Liz, mas isso nada a ver, Nana. É sim. Tanto é que, falando em vídeo de novo, esses dias eu postei um recorte de um podcast, e no podcast ela falava, eu não gosto de curtida em foto de mulher. Eu não admito isso. Dependendo da foto, se ele curtir, já é como se fosse uma traição. E, gente, aquilo enlouqueceu a mulherada na internet. E os homens falam, imagina, não tem nada a ver. Mas as mulheres bateram, sabe? Tem quase 500 mil de compartilhamento desse trem. Porque a dor da mulher, da traição, da rejeição, da falta de compreensão e empatia pelos homens é muito grande. E aí eu vejo que nos relacionamentos, Alessandro, falta muito do posicionamento. Falta muito dele entender por que sim eu entrei num casamento. Por que sim eu estou com essa pessoa? Por que não eu não estou procurando outra? Por que não eu não devo olhar para aquela mulher? Por que não? Isso não é papel de um homem, sabe? E quando a gente coloca no campo das constelações, a gente vai ver lá, ele tá lá amarradinho com a mãe, ele tá lá às vezes amarradinho com uma traição do pai, ele tá querendo honrar a mãe no casamento, ou a mulher, como a gente comentou antes, a mulher apaga ele, faz ele se tornar um menino mimado, ou um Dom Juan, porque os filhinhos da mamãe são os típicos Dom Juan. Eles são agradáveis, eles são faceiros, eles são sedutores, eles se vestem bem, eles, sabe, são muito polidos, assim, sabe, aquele jogo de cintura, sabe? E aí complica no casamento esse tipo de papel, porque ele pode ser Dom Juan quando ele é solteiro, mas depois ele tem que ir pro lugar dele de novo. Ele tem que se conectar com a esposa no relacionamento. E, Alessandro, eu queria entender um pouquinho aqui. Eu achei muito, muito interessante também. E quando você fala de terceirizar a culpa, a gente tem visto isso, né, Alê? Porque daí eu coloco a falta de interesse do casamento e terceirizo e vou para Netflix, eu vou para, sei lá, para o futebol, eu vou para o bar, eu vou para os meus amigos, eu não volto cedo para casa, porque eu chego em casa só tem briga, tem as crianças, tem aquele papagaio, periquito, e aí eu fico também esquecendo do papel que eu assumi no relacionamento. E eu fico terceirizando a culpa, dizendo que a minha mulher que é chata, que meu filho que é mal educado, que o TDAH do meu filho, que o autismo do meu filho, que a sogra tá dentro de casa. Então, o que está faltando aí para eles pararem de terceirizar? Eu quero entender um pouquinho da mente masculina agora, Alessandro. Além do que a gente... Sabe, Liz, eu vejo assim que as pessoas estão muitas vezes procurando no lugar errado, né? As pessoas tentam resolver o problema presente aqui no presente. Então não adianta você ficar remediando. Muitas vezes as pessoas estão entrando em relacionamento, saindo de relacionamento, elas tentam fazer cursos, tentam fazer capacitações, tentam entrar em especializações para ver se conseguem mudar os resultados, para ver se as coisas acontecem. E não é assim que funciona a mente, né? Não é assim que a Ou mente ficam funciona. trocando de casamento, né, Alessandro? É o Fica, que você falou. Casamentos, como é que é, instantâneos, de 1 mês, 3 meses. Esses dias teve uma pessoa, uma cliente trouxe para mim, falando de uma famosa que eu nem sei quem era, que ficou casada 1 mês. Como assim?
Um mês. Tem muito disso hoje. Agora, qual que é o problema? Né? O problema é que as pessoas não têm as suas relações resolvidas com os seus pais, e aí com quem que elas casam? Com os próprios pais. E aí elas não conseguem se resolver. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Então, na minha concepção, Liz, não existe problema novo. Né? Todos os problemas que nós estamos vivendo, eles têm uma memória lá atrás, existe um propósito para esse problema. Eu sempre encorajo as pessoas a não se relacionar com o problema das pessoas, porque o problema das pessoas só tem uma função para ela, não tem uma função. Não te serve, o problema dele não serve para mim. O problema dele serve para ele, para levar ele para um outro nível. Entendeu? Então eu preciso me relacionar com a pessoa e não com o problema dela. Eu tenho que me relacionar com a pessoa e não com os resultados dela. A performance dela ou a não performance dela só pertence a ela. Então eu me relaciono com ela. E quando ela me traz o problema dela, né, se possível, eu trago clareza sobre aquilo ou não, porque o problema é dela, entendeu? Então ele tem uma função simplesmente para ela. E nós entendemos que não existe problema presente, todos os nossos problemas são problemas passados. E por causa das nossas situações mal resolvidas com os nossos pais, a nossa mente faz a gente perseguir isso de volta. Então, por quem que eu acabo casando? Eu acabo casando com a minha mãe, que acabo casando com o meu pai. Por que que eu passo por esse tipo de situação? Se todo mundo parar para pensar e fazer uma análise, o que que ele está fazendo? Ele está vendo o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, o mesmo posicionamento dos seus pais. Então, assim, por que que a nossa mente inconsciente nos leva a conduzir a esse tipo de situação, a chegar nesse tipo de resultado? Para que a gente possa compreender os nossos pais. Então, muitas vezes eu olho e acho que o meu marido é assim, ou que a minha esposa é assado, e, na verdade, o meu problema não é com o meu marido, é porque eu não aceitei isso no meu pai, eu não vou aceitar isso em homem nenhum. Entendeu? Eu não aceitei isso na minha mãe, eu não vou aceitar isso em ninguém. Imagina se eu não suportei a minha mãe, eu vou suportar você? Diz o grosso a sua esposa. Entendendo? O filho rebelde. Então, assim, não tem jeito. Por quê? Porque enquanto ele não se resolver com a mãe dele, entendendo? Ele não vai conseguir se acertar com mulher nenhuma. Enquanto ele não resolver, ela não resolver com seu pai, ela nunca vai achar o homem da vida dela. Por quê? Porque, primeiro, ela não está completa ali, entendendo? Porque uma coisa Esse é o interessante é ponto. assim, nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. Essa é a nossa composição de valores de todas as coisas. Então, tudo que eu aceito, tudo que eu acredito, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho orgulho do meu pai, isso tudo eu estou preenchido. Mas tudo aquilo que eu não aceito no meu pai, tudo aquilo que eu não compreendo na minha mãe, tudo aquilo que não faz sentido nenhum, são os buracos e as faltas que eu tenho. Então, assim, por causa dessas dores, por causa dessas situações mal resolvidas, eu não estou inteiro na vida. Eu não estou inteiro, eu não estou disponível para ninguém. E aí o que que eu faço? Eu entro num relacionamento. Eu entro num relacionamento em falta. O que que a mulher vai sentir? Essas faltas aqui que não tem. Entendeu? E o que que eu estou procurando nela? Entendeu? É isso que está faltando para me completar. Só que ela nunca vai conseguir tomar o lugar da minha mãe. Ela nunca vai conseguir tomar o lugar da minha mãe e eu nunca vou conseguir tomar o lugar do pai dela e vice-versa. Muitas vezes entramos num relacionamento parecido com o dos nossos pais só para validar os pais. Aham. Porque a nossa mente faz a gente perseguir aquilo que a gente não quer. E ela entende que tudo aquilo que não faz sentido para nós, nós nunca vamos ser felizes se a gente não resolver isso. E aí tudo que a gente não quer é o que a gente vai ter. E aí, quando temos clareza a respeito disso, então eu paro de olhar para essa cortina de fumaça que é o meu marido, que é essa cortina de fumaça que é a minha esposa, e vou resolver o que realmente é o problema. E você sabe o que é interessante? Quando você resolve, o meu marido mudou. Olha Ah, que coisa, do nada. Né? A pessoa fala assim, do nada. Do nada não, de repente, o meu marido mudou. Você sabe por quê? Porque quando eu me resolvo, eu consigo me posicionar. E quando eu me posiciono, eu começo a dar lugar para o outro se posicionar no lugar dele de volta. E pode ser que ele seja mais fraco que eu, pode ser que seja mais fraca, não importa, tá entendendo? Por quê? Porque a partir do momento que ele olha e se identifica, ele pode ser apoiado a subir de nível, aí para outro estágio, aí para outros resultados, entendeu? Então, assim, não tem problema eu ter feito uma escolha crua, entendeu? Ah, não está pronto, entendeu? Mas ele pode ficar pronto, entendeu? Ah, meu casamento
não está bom, mas ele pode ficar bom. Entendeu? É possível ficar bom. Entendeu? Só que o problema não está no presente. E essa é a maior dificuldade das pessoas hoje. Achar que o problema dela está nos presentes. As pessoas estão gastando muito dinheiro com muita coisa e não estão tendo os resultados. Porque elas estão procurando resolver o presente com coisas presentes. E não vai dar certo. Nossa, quando você fala isso, me vem muito. Gente, tá fazendo sentido aqui tudo que nós estamos falando? Meu Deus, quanta coisa, quanta informação importante, quanta conexão aqui do inconsciente, da ancestralidade, da genética que a gente tem nessa live, hein, Alessandro? Meu Deus, se a gente entrasse em cada conteúdo desse, iam ser horas aqui maravilhosas. Mas olha o que me vem muito aqui. Sistemicamente, quando você fala sobre aceitar, né, e o inconsciente, o consciente aceitar, né? Para nós, a gente usa uma referência que é o assentir, que é o mesmo sentido. O sentido de ver que você não vai mudar o relacionamento que seu pai teve com a sua mãe, ver que você não consegue mais influenciar o seu relacionamento do seu pai e de sua mãe, e principalmente não negar isso. Negar que eles são perfeitos um para o outro. Liz, mas pelo amor de Deus, minha mãe batia, meu pai batia na minha mãe, meu pai era bêbado, colocou a gente no mato. Eu tô contando a história real, inclusive. Mas é o que tinha. Era a dinâmica do teu pai e da tua mãe. Agora, mas agora não sei o que, eu já tô no terceiro casamento. Por quê? Bem isso. Eu já tô querendo, ou eu tento fazer completamente diferente também, Alessandro, que é um erro muito grande. Eu quero fazer tudo diferente da minha mãe. Eu não quero ser nada parecido com a minha mãe. Eu não vou me submeter a isso. Meu pai, eu não... Então, eu quero fazer tudo diferente. Mas quando eu falo que eu vou fazer tudo diferente e afirmo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou negando também as qualidades da mãe que habitam em mim. Bem o que a gente estava comentando. Eu preciso entender, sentir que aquela mulher tem aquelas fraquezas, que aquela mulher, né, viveu talvez muitos anos sendo violentada, passando por situações muito delicadas, mas ela também tinha qualidades. O quanto ela é forte por ter suportado tudo isso para manter muitas vezes a família unida do jeito dela. Mas ela estaria muito mais feliz se ela tivesse separado. Mas do jeito dela. Foi a solução que ela encontrou para aquele momento. Sabe, Alessandro? Sim. E aí, sistemicamente, a pessoa precisa... Quando a pessoa se conecta com isso, é claro que vem aquele balde de água pelos olhos, né? O trauma, ele sabe, projeta em forma de lágrimas. E aí começa um processo de cura tão grande, porque, bem o que tu disse, a partir desse momento que ela se conecta, às vezes, quando ela sente o que foi e como foi, ela começa um processo de transformação interna que reflete diretamente no casamento. Sim. E é tão legal, isso é tão lindo, por quê? Porque quando você estava falando aqui de curar, né, o relacionamento com pai e mãe, me veio não só o consertar o casamento, o resgatar o casamento, ou dar o lugar pro marido, né, para ele assumir o seu papel, mas também me veio muita prosperidade do casal, né? O casal começa a prosperar, ele aceita a mãe, ele aceita o pai, ele se completa e inteiro ele tem condições de ir para a vida. Sim. Sabe? E quando as pessoas conseguem perceber qual era a dinâmica, quando as pessoas conseguem perceber que às vezes o problema, sim, ele se agravou nessa, né, tipo, nessa vida, mas algumas vezes ela consegue ver que o problema vinha de antes, vinha muito mais atrás. Ele fala, caramba, agora eu sei. E se eu sei, eu não fico culpando, eu não fico culpabilizando ninguém, eu assumo a responsabilidade. Me vem muito também quando você falou sobre as pessoas assumirem o papel de resolver o problema do outro, me veio muito triângulo de Karpman, sabe? De uma hora você fez... Triângulo de Karpman é uma hora você é salvadora, outra hora você é vítima e outra hora você é algoz. Então são as triangulações que as pessoas vivem o tempo todo. E sistemicamente falando, algumas mulheres ou alguns homens vão viver a vida tentando consertar os outros. Então se apaixonam, bem que tu falou, pelo problema. Sim.
E aí ela se apaixona pelo problema e ela entra num sofrimento e ela tenta salvar esse cara e ela tenta salvar esse casamento e ela vê, sabe? Realmente, porque o sistema dela não aprendeu o que tinha que ser aprendido e ela se conecta com isso. E aí o que mais me preocupa e ao mesmo tempo o que me deixa muito feliz é que quando a pessoa decide olhar, ela transforma as gerações Sim. futuras. Mas quando ela não olha, meu coração fala assim, eu olho para o meu cliente ou para essa pessoa e falo, eu deixo com você o que é seu, porque senão lá estou eu me emaranhando também. Mas se ela não quer, eu falo, olha, a responsabilidade é sua, ok, mas saiba que você tem a possibilidade, de, inclusive, de condenar a geração futura a viver o mesmo padrão invisível. Sabe, a mesma dinâmica sistêmica. E aí eu vejo que às vezes as pessoas não se movem por elas. E no casamento acontece muito, né? Às vezes a mulher vai buscar ajuda porque o casamento está indo para um lugar e os filhos estão rebeldes, estão, sabe, entrando, né, buscando drogas, bebendo. E aí a mulher fala, meu Deus, é falta de pai, o meu marido não me ajuda. Aí ela vai lá e ela consegue perceber que o problema do filho não é o filho tentando honrar o pai, é o filho tentando honrar a mãe. E ele precisa dar lugar para esse marido, para que esse filho se fala, meu Deus. Sim. Porque sabe, Alessandro, uma coisa muito séria que nós mulheres fazemos com facilidade, tá? Eu vou admitir aqui. Nós fazemos com facilidade é se queixar dos maridos. Então, qualquer rodinha de mulher. Quando eu fazia muito disso, quando eu não entendia o impacto dessa fala nos meus filhos, era criticar. Criticar porque chegou atrasado, criticar porque acordou muito cedo, criticar porque dormiu no sofá, criticar porque estava cansado, criticar porque não saiu o final de semana, criticar porque saiu demais, sabe? Então, assim, essa inconstância emocional era muito grave. E isso tinha um impacto muito grande, porque toda vez que eu criticava, teoricamente, é o que você disse antes, eu estava criticando 50% dos meus filhos. E quando eu não assentia que o meu marido tinha as qualidades dele, assim como os defeitos, mas que as qualidades sempre superavam e os defeitos eram possíveis de eu dar espaço para ele evoluir, eu simplesmente estava realmente criando filhos rebeldes, indignados, críticos. Os filhos ficavam cada mãe. Os filhos estavam sem mãe. Os filhos estavam sem mãe. Tinha uma avó e um irmão mais velho. Porque quando eu me posiciono como mãe do meu marido, eu deixo meus filhos sem mãe. Olha o Entendeu? peso disso, gente. E o marido fica sem esposa também, né? Porque ele está com a mãe ali. Né? E ele se iguala ao nível das crianças. Entendeu? E aí pronto, assim vai. Mas, sabe, o homem tem uma autoridade muito grande, mas a sabedoria vem da mulher, sabe? Então, assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Não existe um grande homem sem uma grande mulher. Esse é fato. Agora, uma grande mulher existe sem um homem, mas um homem não existe sem uma grande mulher. Então, assim, se nós temos hoje uma sociedade com homens fracos, são graças às mulheres. Então, isso é um fato que as mulheres Ai, precisam Alessandro, puxar você vai essa para a responsabilidade. cruz agora. As mulheres precisam puxar essa responsabilidade. Porque, assim, às vezes o pessoal chega assim, cara, aquele cara, olha só esse cara, como ele é agressivo, como ele é grosso, estúpido, olha, ele bate, é violento. Aí você pergunta, fala assim, cadê a mãe dele? Aí as pessoas congelam na hora. Por quê? Porque é a mãe que traz toda essa ambiência, essa formação, esse carinho. O pai não traz nada disso para os filhos. O pai traz a coragem, ajuda ele a ir para um outro caminho, ajuda a trazer identidade para ele. Mas esse tipo de comportamento, esse tipo de ambiência vem com a mãe. É a mãe que vem, sabe? Então, assim, é a responsabilidade da mulher. O futuro depende da mulher. As empresas dependem da mulher. As famílias dependem das mulheres. Os homens dependem das mulheres. Quando o Senhor fez o Adão, ele disse assim, nossa, preciso fazer uma mulher que o auxilie, que o ajude, porque ele não dá conta.
ponto, gente, se a primeira informação que nós temos sobre os homens é que eles precisavam das mulheres, é porque realmente nós precisamos das mulheres, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender qual que é o papel da mulher, sabe? Qual é o poder que a mulher tem. E o poder da mulher está no feminino, não está no seu masculino, na sua energia masculina. Está na sua energia feminina, nessa sabedoria, nessa articulação. A mulher é muito mais capaz que o homem em todos os aspectos. Não tem, você pode colocar, é muito mais isso. O homem tem força, sabe? O homem tem força, o homem ele precisa ser guiado, a mulher tem que apoiar, encorajar o homem, entendeu? É assim que a mulher faz. Agora, mas ela precisa se posicionar como esposa e não como mãe dele. Quando a mulher se posiciona como esposa, o homem se completa. Entendendo? Ele olha e vê ali a sabedoria que estava faltando para ele. Mas quando ela se posiciona como mãe dele, quando ela quer mandar nele, quando ela quer se posicionar diante disso, aí ela está castrando ele. A mãe dele castrou ele, e agora ela vem e termina de circuncidar o piá. Entendeu? O piá de 40, o piá de 50, não importa. Mas é assim que funciona. Só que isso, toda essa castração, ela é mental, sabe? Por que que eu consigo? Porque tem esse espaço. Por que que uma mulher que tem uma energia masculina alta consegue casar com um cara que tem uma energia feminina alta? Porque tem o espaço para essa energia masculina. Entendendo? O cara não se sente capaz, vê alguém que pode capacitar ele, entendendo? A mulher não quer ninguém mandando nela, acha alguém que se sujeita a ela e pronto, está feito o casamento horrível. Entendeu? Só que isso tudo é um padrão mental, sabe? É um padrão, é um nível de consciência baseado em dor, em traumas, e pode ser até de gerações, não importa, mas hoje existem ferramentas através da constelação, da neuroconstelação, existem ferramentas através da neurociência que você pode resolver isso, sabe? E hoje existe caminhos para isso, né? E a própria Bíblia diz assim, que se você conhecer a verdade ela vai te libertar. Então a verdade é que você está mal posicionado, sabe? A verdade é que você carrega dores que nem são suas, entendeu? A verdade é que você tem medo que nem são seus, sabe? Você tem medo de se fazer pequeno, tem medo de se fazer fraco, tem medo de sofrer. Você sabe o que eu mais tenho falado para alguns mentorados? Essa é a respeito, tipo, você pode sofrer. Porque Permissão. sim, eu achar que eu não posso sofrer, isso já me traz um sofrimento enorme. E eu fico lutando por causa disso. Não, eu posso, eu não devo sofrer, mas eu posso. Então, tipo assim, cara, eu posso qualquer coisa, entendeu? Então, eu vou olhar para aquilo, para as outras coisas que eu quero construir. Não vou olhar para aquilo que eu não posso. Eu quero saber as coisas que estão diante de mim, para onde eu posso ir. Então, assim, essa dificuldade dos nossos posicionamentos, nós damos lugares para os outros se posicionar, entendeu? Então, por isso os nossos resultados são fracos. Por isso que muitas vezes não temos resultado. Por isso que a prosperidade muitas vezes não vem. Porque eu não estou posicionado naquilo que é próspero. Eu estou posicionado num lugar errado, num lugar que não vai dar fruto, num lugar que nem é meu. Imagina uma mulher que se torna a mãe do seu marido. Ela está mal posicionada. Entendeu? Totalmente mal posicionada. E ela quer que o, que o marido se posicione e fala, nossa, mas eu sou menor do que você, porque você está aqui como a minha mãe, eu nunca vou ser maior do que a minha mãe, eu respeito a minha mãe. Entendeu? Então, assim, existe muita confusão a nível de inconsciente. Então, a única coisa que sobra para nós, o que é? É um sentimento. As pessoas têm andado por sentimento. Elas não conseguem explicar, mas elas estão sentindo tudo. É. E, inclusive, tomando as decisões, né, Alessandro? Porque quando elas estão fora do lugar, elas muitas vezes tomam decisões erradas. Por quê? Baseadas no sentimento, tentando suprir isso, ela acaba tomando decisões erradas. É tão importante as pessoas aprenderem a falar sobre o que sentem, mas primeiro elas precisam reconhecer, né, Alessandra? Preciso reconhecer o que eu estou sentindo. Se eu nunca fui ensinado, isso que é bonito nesse movimento de autoconhecimento que a gente trabalha, que é o que mais me apaixona. Quando você fala de permissão, quando você fala de estar no lugar, me vem muito disso. Eu preciso reconhecer o que eu sinto, mas eu não sei que nome que tem isso. Por quê? Porque muitas vezes essa criança nem teve oportunidade. Era aqueles meninos que tinham que engolir o choro, aquelas meninas que tinham que dar conta, aqueles meninos que foram educados para ser os machões, muitas vezes, que homem não chora. Parece que é muito longe isso, mas isso me tocou muito numa cena que eu vi ontem. Ontem, infelizmente, eu estive presente num velório,
num velório de um amigo querido nosso. E uma pessoa extremamente amável, forte, um cara do bem, sofreu um acidente de moto. Enfim. E o menino dele, mais velho, com 12 anos. 12 anos. E ele firme, uma rocha. 12 anos, uma rocha. E não era intencional, mas eu estava parada ali perto, né? Velando e apoiando a minha amiga. E os homens mais velhos, os senhores bem mais velhos, então 60, eu olhava pela feição dele, assim, 60, 70, abraçava aquele moleque, capão nas costas, assim. Isso aí, ó, sabe que você agora é o esteio da casa. Agora você é o homem da casa. Firme. Muito bem, você tá firme. Você tá firme. Firmeza, rapaz. Sinto muito, firmeza. Então eram as falas, sabe? E no momento de mais dor do mundo, acho que na vida desse menino, ontem ele cristalizou essa dor. Eu não sei se ele chorou depois, se ele foi embora, chorou, sabe? Ele fez uma postagem muito linda com um hino, assim, maravilhoso, falando que na próxima vida os dois vão se encontrar. Mas naquele momento, o mundo daquele moleque desabou completamente. E não é intencional. E eu estou trazendo isso para a gente refletir, assim, que tipo de ensinamento que ainda nós, com a nossa consciência, estamos promovendo para os nossos filhos, para os homens. Porque todos os homens que cumprimentavam ele falavam que ele tinha que ser forte. Ninguém falou o que você disse para os seus mentorados. Agora você pode chorar, agora você pode admitir, agora você pode ser fraco. E é tão libertador isso. É tão lindo quando as pessoas falam, o quê? Sabe, começa a chorar, eu falo, deixa vir, pode soltar. A gente está num lugar seguro. Você mantém o tom de acolhimento para aquela dor que está soltando. E às vezes aquele homem, tipo o Alessandro, assim, né? Grandão, né? Parece um Highlander aqui, não é? Um viking, assim, com essa barbona dele, puro masculino aqui. O cara desaba. E você fala assim, meu Deus. E é um movimento tão libertador de aceitar esse sentimento, de dar nome a esse sentimento, a se conectar, que depois ele consegue transformar toda essa dor em permissão, toda essa dor em prosperidade, porque ele acessa um alto amor, né, Alessandro? Ele para de novo de terceirizar e esperar que alguém compreenda ele, esperar que ele nasceu assim, esperar que ele é grosso porque ele foi, né? Porque ele é grosso mesmo, esperar porque que ele é ariano, por isso que os arianos são tudo grosso, coiseira toda que a gente fica contando historinha, que ele sai de lá e daqui a pouco, não sei se já aconteceu com você, daqui a pouco ele liga e fala assim, você não tem noção do que aconteceu comigo. Ou as esposas, né? Porque às vezes elas que trazem eles, porque às vezes, como é um atendimento sistêmico, eu tenho por hábito dizer, posso convidar seu marido para vir aqui? Ah, ele não vem? Ele não vem? Não adianta que ele não vem. Fala assim, ok, mas eu posso tentar? Duvido, mas tenta. Daí elas me passam o contato. E daqui a pouco ela fala, o que você falou? Eu falei, olha, o que eu falei, a gente falou lá. Eu falei, né? É do atendimento. Mas a transformação, tanto para o benefício do casamento, quanto para a prosperidade financeira do casal, se transforma num nível muito grande. Porque quando ele acessa esse sentimento, ele acessa a permissão, ele acessa o que tu falou, do feminino, da criatividade, da amorosidade. E as mulheres começam a compreender o poder delas. Eu brinco muito com a mulherada que o homem realmente é a cabeça, mas quem vira a cabeça é o pescoço. E a mulher no relacionamento, ela tem o poder de trazer a paz ou o caos, sabe? Então, quando você fala que a sociedade as mulheres faltaram, às vezes, no caos, eu entendo. E é muito isso. E sistemicamente é muito isso. Por quê? O homem é a força, a mulher é o acolhimento, o homem é o foco, a mulher é a calma. O homem, sabe? A criatividade vem da mulher. E nos casamentos está faltando criatividade para resolver os problemas. Está faltando. E uma coisa importante que abala muito a mulherada no masculino muito alto é a falta de conexão entre o casal. E essa falta de conexão vai para cama, mesa e banho.
quando tá na cama, como é que fica? Se tem 2 homens deitados lá na cama, se tem 2 machos, entende? É briga, é insatisfação. Sabe, a conexão vira um abismo na hora que esse casal vai para a cama. E a energia do dinheiro, a energia da prosperidade está altamente ligada com a sexualidade do casal. Então, os casais, às vezes elas falam assim, nossa, que lindo, né? A gente olha na internet e fala assim, que lindo esse casal, ou que linda essa família, ou que... Mas se você vai olhar a história do casal, eles estão conectados em todos os sentidos, sabe? E esse homem, ele está se permitindo. Eu gosto muito de ouvir as histórias dos grandes líderes, porque eles investiram mais em autoconhecimento do que em qualquer outra coisa, sabe? Muitos fizeram as pazes com pai e com mãe, independente se o pai foi um carrasco. E eles narram as histórias, né, Alessandro? E isso faz muito sentido, porque quando eu dou lugar para o meu pai, eu me posiciono. Então, quem está indo para a cama é o marido. Quem está indo para a cama é a esposa. E aquela história que eu estava contando do Liz do passado, não era a mãe. E outra, com a mãe você não vai para a cama. Então, é muito bom, é muito importante, é muito favorável para um relacionamento de casal quando, o que a gente estava comentando, quando os homens, eles podem reconhecer os sentimentos, os traumas. E o trauma vem do não poder, né? Sim. Eu não pude falar, eu não pude viver, eu tive que ser forte, eu não pude demonstrar. E aí eu vou só, sabe, afundando essa ferida. E eu gosto de pensar, Alessandro, quando você fala assim de se conectar com a dor, eu gosto de pensar, sabe aquela hora que a gente tem que arrancar o curativo com rapidez? Você vai, cara, você vai aguentar. Não, mas eu não quero nem olhar para isso. Deixa. Os homens falam muito disso, né? Deixa o que tá quieto. Eu não gosto de mexer no que tá quieto. Eu ouço muito essa frase. Eu falo, cara, experimenta e confia, sabe? Se permita, porque o que a gente tem muito claro, eu acredito que você também, as pessoas têm a capacidade de resolver. Se o problema apareceu, caiu no teu colo, é porque a capacidade de resolver está com você. Não vai terceirizar mais uma vez. Resolve. Ah, mas eu começo por onde? Eu começo admitindo que eu tenho um problema. Aí eu me conecto com ele e aí eu vou olhar quais são as possibilidades de resolução. Eu tenho que decidir resolver. E aí eu vou para ação. E com a ação, com esse conhecimento todo, eu consigo mudar vários comportamentos. E eu vejo que assim as mulheres conseguem ir transformando os casamentos, transformando os maridos. Então não é muito que o marido se transforma, elas se transformam. De novo, né? O pescoço faz virar a cabeça. E sabe o que é interessante, Liz? Que toda a falta de resultado, não importa a área, sabe? Se é no financeiro, se é no espiritual, se é no social, sabe? Se é no emocional, no relacionamento, toda a falta de resultado esconde uma dívida, uma dor emocional. Entendeu? Então, por que eu não estou conseguindo? Aí quando você olha, você pergunta assim, mas por que você não consegue avançar? Aí a pessoa começa a aparecer algum tipo de crença. Mas como que você chegou nesse raciocínio? Por que você não acredita nisso? Aí quando você vê, existe uma dor lá atrás. E essa dor, aonde que ela sentiu essa dor a primeira vez? É pai e mãe. Então, assim, existe, por causa dos nossos pais, daquilo que nós não aceitamos e não compreendemos os nossos pais, isso impede a nossa prosperidade, não importa a área. Eu não consigo ser próximo no relacionamento, eu não consigo ser próximo na espiritualidade, não consigo ser próximo no profissional. Por quê? Porque eu estou esperando. Eu estou esperando que algo aconteça, estou esperando que algo complete. Existe uma dívida lá atrás mal resolvida. Então, o que eu faço? Eu ressoo errado. Entendeu? Aí chega para mim e diz, não, agora você é o esteiro da casa, agora você é o homem. Então, tipo assim, eu sou filho e agora estão me posicionando como marido da minha mãe. Entendeu? Já fica pesado, já fica difícil. E eu não tenho capacidade para aquilo. O primeiro movimento que eu faço, o que vai acontecer? Nossa, eu não tenho força para trocar um botijão de gás, eu me sinto um nada. Ou seja, aquela palavra, mas o meu resultado, tipo, eu sou uma farsa. E eu começo a desacreditar de mim, e aí algumas pessoas falam mais algumas coisas, aquilo vai validando na minha vida uma derrota, vai validando na minha vida um posicionamento errado, e eu começo a acreditar nisso, e eu me sinto frustrado, porque eu não consigo atender a necessidade da minha mãe. Nunca foi minha obrigação. Nunca foi meu dever, nunca foi minha obrigação. E isso tem muitas coisas em relação
espelhamentos parecidos com esse que você citou, que vai impedindo nós de avançarmos na nossa vida. Por quê? Porque existe uma dívida lá atrás, existe um compromisso que eu assumi que não é meu. Por que está pesado? Porque não é meu. Tudo aquilo que é meu eu dou conta. Tudo aquilo que é seu, você dá conta, entendendo? Se está pesado é porque não é seu, sabe? Não importa o tamanho do problema, pode ser o tamanho de um prédio. Se é teu, você resolve. Mas se for uma pedrinha, você não vai dar conta, porque não é seu. Então, assim, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão sem energias, estão esgotadas. Por quê? Porque estão carregando o mundo nas costas e não é dela, sabe? Porque alguém colocou ali, o pai disse, ou a mãe disse, ou a sociedade disse, alguma coisa assim, e ela resolveu vestir aquilo. Então ela não está vivendo a vida dela, está vivendo a vida de outras pessoas, sonho de outras pessoas, está difícil. E ela não consegue chegar, ela não consegue performar, ela não tem resultado, e ela não vai ter. Enquanto ela não se despojar disso tudo, ela não abrir mão de todas essas coisas, e ela precisa abrir mão disso diante de clareza. Porque quando eu tenho clareza, eu me posiciono. Quando eu tenho clareza, eu consigo fazer, eu consigo agir, eu consigo deixar. Então eu preciso desse saber. Eu preciso entender essa coisa sistêmica toda. Por que que estou tão embaralhado que eu não consigo avançar, que eu não consigo prosperar? Por que que eu só atraio esse tipo de gente? Por que que eu só faço esse tipo de conexão? Porque existe uma espera e uma dependência emocional. Então precisamos olhar para isso com muito mais carinho, sabe, com muito mais atenção. E quando a gente faz um movimento, todas as outras coisas começam a mudar. Elas começam a ressoar diferente. Eu começo a vibrar diferente. Então eu começo a atrair outros tipos de vibrações, né? Igual um violão. Você toca um misão em cima, um mizinho embaixo, vibra na mesma intensidade, porque é a mesma nota. Então, o que que eu estou vibrando hoje? O que que eu estou atraindo, né? Por que que eu não consigo ressoar diferente com o meu marido ou com a minha esposa? Por que que eu não consigo fazer que a minha esposa se posicione diferente? Por que que eu não consigo fazer que o meu marido se posicione diferente? Porque vocês estão vibrando em faixas diferentes. Quando você vibra na mesma intensidade, aí vocês conseguem chegar. Porque quando nós somos um, nós somos fortes. Entendeu? Quando nós somos um, quando nós entendemos, estamos com o mesmo propósito, aí fica muito mais fácil. Olha só que delícia. Ale, o que seria uma dica importante aqui para a gente? Olha só, já estamos aqui há 1 hora conversando. Para essa mulherada, para esses homens aqui de valor, que sabe que poderia dizer assim, olha, o homem não se responsabiliza pelo papel dele por isso. Como que eu converto isso? Para a gente fechar numa dica Eu assim. acredito que a humildade precede a honra, sabe? Antes de ser honrado, eu preciso ser humilde. Então, se eu chegar para uma pessoa e imagina, eu chego para minha esposa e ela tem um monte de problemas, um monte, que eu não gosto, que eu bato de frente, que não dá certo. Então, entendendo o meu posicionamento, entendendo qual é o meu dever e o que é, eu preciso chegar para ela e pedir perdão, sabe? Chegar e dizer a ela, sinceramente, olha, eu quero te pedir perdão por eu não ser, sabe, um homem sábio. Eu quero te pedir perdão por não conseguir, sabe, transmitir a você, te trazer a segurança que você precisa, sabe, te dar o conforto que você merece. Eu quero te pedir perdão por deixar você muitas vezes numa situação muito difícil, fazer você se desdobrar, fazer você ser quem você é. Eu sei que é pesado ser você, porque de alguma forma eu me omiti. Por quê? Porque hoje eu entendo, hoje eu sei que o teu lugar era estar descansando. A tua vida é para ser leve, a tua vida é para ser suave e força é para mim fazer. Entendeu? Então eu entendi que essa é a minha responsabilidade. Então o que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou procurar ter essa força. Eu quero te pedir perdão sobre isso, sobre aquilo que eu não sou e que eu estou te sobrecarregando. Então eu não quero culpar ela porque ela não se posiciona, porque ela está fazendo o que ela dá conta, o que ela acha de melhor por causa daquilo que está acontecendo. Então quando eu tenho clareza sobre esse tipo de assunto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me reconhecer a minha miséria, entendeu? E falar, olha, eu quero que você me perdoe, entendeu? Eu preciso voltar para o meu lugar. E eu sei que no meu lugar você vai estar acolhida. Se eu voltar para o meu lugar, você vai estar bem. Entendeu? Então, assim, confie, me dê mais um tempo e a gente vai conseguir chegar lá. Então, assim, é eu me humilhar. Entendendo? Porque o desespero do outro faz ele agir da forma que é. E no caso da mulher, a mesma coisa. Entendendo? O cara tem que dizer assim, olha, eu não sou seu pai, eu me posicionei como seu pai, eu preciso me posicionar como seu esposo.
Entendeu? E aí eu vou conseguir te honrar e vou te dar tudo aquilo que você precisa. E a mesma coisa a esposa. Ela vai pedir perdão para ele. Falar, olha, eu quero que você me perdoe, por quê? Porque eu te tratei mal. Eu tenho te tratado, sabe, não como uma esposa deveria tratar. Eu tenho te tratado como a sua mãe. Entendeu? E querendo ou não, eu acabei te limitando, acabei te podando, não te dando espaço. E assim, sabe, se humilhar mesmo, sabe, trazer aquela tipo de situação. E isso vai refletir a ele, para ele se posicionar no lugar dele, ou considerar o que vai vir depois. Mas o primeiro movimento que eu faço é de me diminuir, entendendo? Eu me diminuo, entendendo? Para que eu possa voltar e fazer a coisa certa. E aí o que eu faço? Depois desse movimento, eu coloco limites bem claros. Entendendo? Limites bem claros. Não se posicione aqui que não vai dar certo. Entendendo? Ó, isso aqui não é sua função, isso não é o seu. E pronto. Aí fica muito mais fácil. Não sei se faz Uau! sentido, Com mas certeza você faz. E me vem muito da questão de acessar esse lugar e essa palavra de humildade, sabe? Quando você fala assim, eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar, e isso é tão sério isso, dizer para a pessoa que ela precisa se humilhar. Por quê? Porque já engatilha muitas vezes dentro do casamento um lugar de humilhação que normalmente aquela criança sofreu lá na infância. Então a gente sabe do poder das feridas emocionais, né, Alessandro? E isso é tão bom, porque olha quando o Alessandro fala, ressoa aqui em mim, e eu falo, peraí, mas eu não sou mais aquela criança. Então, se eu me humilhar enquanto mulher, é eu me admitir o meu erro. E olha que lindo isso. É lindo isso que você falou. E eu fiquei pensando aqui, falei, nossa, como é forte essa palavra humilhar. Mas falando sistemicamente, é eu reconhecer mesmo. Reconhecer que errei de novo. Qual é o sentimento que vem? Era meu orgulho, era meu ego, era minha soberba, era eu querendo mostrar para os meus pais que eu era melhor, era eu querendo mostrar para a sociedade. Não era sobre mim, sobre o nosso relacionamento, era sobre mim, eu e quem eu queria ser. E muitas vezes é sobre as expectativas que os outros têm sobre mim. Então eu não quero decepcionar ninguém. Não é, sim, Alessandro? Eu não quero decepcionar ninguém. Aí eu mantenho essa postura, eu mantenho esse culhão, eu bato em cima, eu faço porque na minha casa. E não é sobre isso. Então, se humilhar, meu, bateu muito forte aqui. Se humilhar é reconhecer. Reconhecer que eu errei, reconhecer quem eu gostaria de ser e por que eu não sou quem eu gostaria de ser. E pedir ajuda, né, Lê? Pedir ajuda, dizer assim, fala pra mim, sabe? Porque às vezes, casamentos mais recentes, eles têm muito do eu casei com a ideia que eu fazia de você e não com quem realmente você era, nem com quem você é. Por quê? Porque, gente, às vezes as pessoas cuidam mais, né? Não revelam. Quando o namoro não é mais longo, quantas pessoas comentam que casaram iludidas pela pessoa, pela ideia que fizeram do outro? E é realmente dizer assim, peraí, mas olha para. E eu acho que isso, para mim, seria essa dica, Alessandro. Olha para esse cara com quem você se relacionou, olha para essa mulher e fala, por que eu me apaixonei? E olha além, sabe? Eu achei muito lindo essa semana, tinha uma passagem da igreja, de um padre, e ele falava assim, coloca a cruz na frente. Eu vou puxar um pouquinho para a espiritualidade aqui, porque você até comentou dessa área da vida. Coloca a cruz na frente. Aqui eu tenho o perfeito, sabe? E olha para além da cruz. Porque depois desse aqui, ninguém, todo mundo que está ali depois dessa cruz não é perfeito. Então para de buscar a perfeição. Admita quem você é, admita que o outro também tem qualidades e defeitos, assim como a gente tem, assim como você tem, assim como eu tenho. E a partir dessa conexão, começa a honrar toda a história desde o relacionamento, conversa, às vezes tem pessoas que não querem, os pais têm vergonha de dizer como casaram, como se conheceram, por causa das histórias de dificuldade. Mas se você falar, né, Alessandra, falar para o seu pai e falar assim, tá, mas me conta como que foi. Ah, mas foi muito difícil. Ah, não quero nem lembrar porque foi uma desgraceira. Ah, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Tá, mas e como que vocês superaram isso? Como que é que vocês faziam? Vocês nunca festaram? Não, a gente nunca festava. Ah, mas tem aquela história daquele parente, sabe essas coisas assim de buscar
nas tradições de honrar, porque a gente tem como hábito olhar só para o negativo, né? E a gente precisa se conectar com isso. O tanto de coisas boas que existem no nosso clã, que existem no nosso sistema. E honrando tudo isso e admitindo com humildade de novo que foi como foi, você vai se apropriar de uma força muito grande. Muito grande. E aí o teu marido também olha para esse clã, e é muito bom quando acontece isso, porque ele vê que você honra o teu, ele fala assim, peraí, se ela honra o dela, eu também vou honrar o meu. E aí, honrando o próprio, as pessoas falam assim, nossa, que história! E aí eles começam a se inspirar, não só pela vida do outro, mas pelas histórias que tiveram para fazer melhor. E... Oi? O interessante é que as pessoas não se conectam com pessoas diferentes. Entendeu? Você não se conecta, entendeu? Tipo, se você não honra, você vai se conectar com quem não honra. Né? Você pode não se enxergar, mas quando você olhar para o espelho, que é o seu marido ou a sua esposa, pode se ver que é você. Entendeu? É o que você atrai. E isso é o que mais dói. Entendeu? A gente só o semelhante se atrai. E é assim que funciona mesmo, sabe? Nós precisamos entender isso. E precisamos estar inteiro, né? Infelizmente, as pessoas não estão inteiras. O que ela faz? Elas procuram outras pessoas para preencher ela. E nunca vai acontecer. Então, primeiro eu preciso estar satisfeito, primeiro eu preciso estar inteiro, estar feliz. Imagina eu colocar no outro a minha felicidade. Ah, eu escolho você para me fazer feliz. Gente, não existe isso, sabe? Eu preciso ser feliz por mim mesmo, entendeu? E depois eu escolho alguém para fazer essa pessoa feliz. Esse é o movimento maduro, esse é o movimento certo. Né? É, Agora não, eu tô aqui cheio de faltas, cheio de necessidades, e aí eu escolho alguém para suprir minhas faltas e necessidades. Gente, não é impossível e você está sendo injusto com essa pessoa. nossa, Imagina, eu chego para a pessoa, chego para você, Liz, e falo assim, Liz, eu quero que você me. Eu escolhi você para me emprestar R$ 1 milhão. Aí você fala, nossa, mas eu não tenho. Ah, mas eu escolhi, ou seja, eu escolhi você para se me fazer feliz. vira. Eu escolhi você, entendendo? Para resolver. Cara, é loucura, sabe? Você projetar na pessoa aquilo que você não deu conta de fazer por você mesmo. Entendeu? Então, tipo, essa conta nunca vai fechar. E por Não que que vai. você não é feliz? É por causa do pai e mãe. O honrar pai e mãe, que a gente escuta falar, ó, a gente vê na Bíblia, honra teu pai e tua mãe para que você vá bem e prolongue os seus dias. Honrar pai e mãe não é até você terminar o ginásio, não é até você casar, sabe? Não é até você terminar a faculdade. Honrar pai e mãe é pro resto da vida. É viver a sua vida. Sim, Para de tentar viver a vida que a mãe queria, ou, enfim, emaranhado com a mãe, com as avós, com as tias, com o clã todo. Vá viver a sua vida, né, Alessandro? Vá ser feliz por você. Ai, mas a minha mãe. Ai, mas. Cara, dê sossego para a vida da sua mãe. Porque quando a gente. Tem uma frase que a gente usa muito na constelação, que é: nós somos o sucesso, né, dos nossos ancestrais. Porque como que eu vou fazer todo sacrifício ter valido a pena? Então vá viver, sabe? Porque de nada valeu a pena se você ainda continuou patinando. Tudo bem que o sistema ele pede reparação quando as coisas não foram honradas e olhadas, mas faz o teu jeito e inclua, né? Tem os movimentos que a gente consegue fazer para incluir tudo isso, mas o mais lindo, o mais importante é você tocar a sua vida, sabe? Fazer o melhor que você pode, assumir o seu compromisso. E eu acho que é isso, né, Alessandro, que a gente deixa para esse povo lindo que passou aqui, um convite a viver, né? sim. A viver a vida, a viver o casamento, que é né, o seu caso, o meu, a viver o casamento, a viver a família, a viver as leis de Deus, a viver a prosperidade, a abundância, tudo que está disponível. Porque esse é o propósito nosso aqui na Terra, é viver a abundância. Só que a gente só vai viver se a gente estiver no nosso lugar reconhecendo quem nós somos e nos conectando com essa força. Isso é o fundamental. Ale, foi uma honra te receber aqui. Que papo mais gostoso. Que delícia. Verdade. Eu que agradeço o convite, Liz. Obrigado por ter chamado. E sempre que precisar, né, estarei à disposição. Foi muito bom mesmo, uma conversa maravilhosa. Que bom. Ale, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu story. Se vier alguma pergunta que eu não dê conta, eu mando para ti, homem do céu. A gente se fala. Um beijo grande. Se essa live fez sentido, gente, faz um print. Deixa eu ativar os comentários aqui.
marca a gente lá nos stories. Qual foi a sacada que você teve? Ficou algum assunto que você gostaria de entender um pouco mais, né? O Alessandro tem os movimentos dele, segue o Alessandro aqui, ó, aqui na setinha tem o Alê, segue ele lá que tem muito conteúdo rico. E esteja preparado, Ale. Olha só, dia 29 eu vou fazer um workshop maravilhoso, o workshop da virada. Tá convidado. Olha que maravilha. Meus queridos, um beijo e boa noite. Obrigada, Alessandro. Foi uma delícia falar com você. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.